Olá, meus queridos irmãos, inscritos neste canal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Irmão, eu venho aqui também pedir para que os irmãos compartilhem aí esses vídeos que os irmãos estão recebendo aí, sempre aí por meio do meu canal. Que possam compartilhar para que mais irmãos venham ser alcançados com essas mensagens tão inspiradoras, para que eles assim também possam chegar a um conhecimento, ter mais ou menos uma base do que realmente a palavra de Deus ela ensina. E eu venho aqui mais uma vez para a gente estudarmos a palavra de Deus juntos. E mais uma vez eu vou convidar os irmãos aí para a gente pegar uma Bíblia. E se não tiver uma Bíblia, vamos pegar aí um caderno, uma caneta, para a gente fazermos aí algumas anotações para ficarmos também por dentro do assunto, meus queridos irmãos. Então, está feito o convite e eu vou convidar agora os irmãos para a gente abrirmos a Bíblia. E nós iremos estudar um assunto interessante e um assunto muito polêmico e que muitos ensinam desta forma, outros ensinam de outra. Então, há vários pensamentos diferentes. O que vai ser passado aqui não é obrigado a acreditar, mas eu vou tentar esclarecer o máximo possível para que todos nós possamos entender e compreendermos o texto bíblico e realmente chegamos a uma conclusão de que realmente qual é a mensagem que o texto quer passar para mim e para os irmãos. Vejamos, irmão, aqui nós vamos abrir Apocalipse, onde vai falar de 7 selos. E estes selos eles vão sendo abertos. E hoje nós vamos estudar aqui sobre a abertura do 5º selo. E nós vamos ver o que está escrito nesse selo, nesse livro que foi aberto aqui pelo próprio Cristo. E aí eu vou convidar os irmãos para a gente abrirmos a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6. Lembrando que o Apocalipse ele é um livro 85% simbólico. Ou seja, ele fala de uma coisa, mas está se referindo a outra. O livro do Apocalipse ele tem muitos símbolos que representam algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, vai falar de animal, de mulher, águas, serpente, lua, ventos nos 4 cantos da terra, mas ali são textos simbólicos que ele fala, né, de uma forma figurativa para nos trazer uma mensagem, né? E por trás daquele símbolo há uma mensagem tremenda de Deus para mim e para os irmãos. Então vamos lá, aqui em Apocalipse capítulo 6, nós vamos, para não ganharmos muito tempo, nós vamos a resumir esses textos o bastante, para deixar um pouco claro também para os irmãos. Aqui em Apocalipse, no capítulo 6 e o versículo 9, diz assim: quem? Jesus abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Interessante o que a gente acabamos de ler aqui. Não sei se deu para os irmãos entender, mas depois os irmãos podem refletir, pegar esse texto para refletirmos também. Vejam, aqui o João ele diz o quê? Que ele viu o quê? Quando Jesus abriu o 5º selo, ele viu debaixo do altar, o altar que se refere é o altar de sacrifício que existe lá no antigo Israel. Só que nesse período aqui não existia mais aquele altar. Mas João aqui ele viu o quê? Ele viu debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa do testemunho que deram. Lembram do testemunho? Testemunho de quem? De Jesus. Lembram que Estevão, que foi o primeiro apóstolo de Jesus a ser morto por pregar a verdade? Pois é, ele foi morto por pregar a verdade a respeito de Jesus, e aquelas pessoas, por não aceitarem aquele testemunho, eles o mataram. Então aqui João ele vê as almas, mas a questão é: existe almas desencarnadas clamando, que falam, que vivem, que caminham pela aí? Essa é a questão que nós vamos destacar e vamos tentar entender o que o texto está querendo passar para nós.
Então, com base nesse texto, muitos andam ensinando pela aí que há uma alma, o ser humano tem uma alma que vive independentemente do corpo quando a pessoa morre. Isso é o que se ensinam por aí. E muitos religiosos, pastores, anciões, líderes, bispos, papas, muitos ensinam isso com base nesse texto. Tem outros textos que a gente poderia citar que não vinha ao caso agora, mas no momento nós vamos estudar sobre esse. Então veja só, então vamos entender. João ele viu as almas dos que foram mortos por causa do testemunho que deram debaixo do altar. E aí diz que essas almas clamavam: ó soberano Senhor, até quando não vingas o sangue, né? O nosso sangue daqueles que nos mataram. Até quando não vai vingar o nosso sangue? Esse texto ele é literal ou simbólico? É isso que nós temos que entender. Só que antes nós vamos entender algo. Eu vou convidar os irmãos para a gente abrirmos a palavra de Deus. Lá em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. E aí nós vamos pegar aqui o versículo. Deixa eu ver aqui o versículo que nós vamos pegar. Capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, capítulo 9 de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9. Convido os irmãos aí para pegarem a Bíblia também, para a gente abrirmos junto e estudarmos junto esse assunto tão interessante. Capítulo 9. Vamos ver o que diz lá. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, de Eclesiastes. Olha só, Salomão falando. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Ele está dizendo assim, olha, os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos, todos nós que estamos vivos, sabemos que um dia iremos morrer. Todos nós sabemos. Ele continuando o texto, ele diz assim. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha o que o texto fala, o texto sagrado. Diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Continuando. Não tem jamais recompensa. Porque... Mas a sua memória ficou aonde? Entregue ao esquecimento. Diz o que? A sua memória foi entregue ao esquecimento. Esquecimento, ou seja, perderam a consciência, eles não sabem de nada. É isso que o texto está dizendo. A sua memória foi entregue ao esquecimento. Não lembram, não pensam, não raciocinam, não planejam, não projetam nada. É isso que o texto, mais claro do que isso, só o sol ao meio-dia. Só não vê, irmão, quem não quer. Continuando. Mas a memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Sua memória foi entregue ao esquecimento. Então, nós lemos dois textos que parecem contraditórios. Parece que um está brigando com o outro. Estão brigando. Por quê? Porque um texto fala que as almas estão clamando a Deus e o outro texto diz que a memória, a consciência, o ser humano quando morre perde a consciência. Ele não tem consciência, ele não tem uma alma que vive e que pensa, que age e que grita, que clama coisa alguma. Quem está certo? Entende? Quem está certo? Só que o que o texto diz? Em Apocalipse fica com o dedo lá, no Apocalipse, marque os textos, fique com eles marcados, que a gente sempre volta. E aí diz assim, ó, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó soberano? Então eles estavam clamando. Nós vamos para outro texto bíblico. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo
3 é o primeiro livro da Bíblia. Vamos para Gênesis, capítulo 3. Olha o que diz lá. Na realidade não é o 3, vai ser o 4. Capítulo 4 e o versículo vai ser o 10. Está falando aqui do período, do momento em que Caim matou Abel, seu irmão. E olha só o que o texto diz. Versículo 10 do capítulo 4. Ele diz assim: disse Deus falando para Caim, que fizeste? Que tu fizeste, Caim? Deus fala para Caim e faz uma pergunta: que tu fizeste, Caim? Por que Deus fez essa pergunta? Olha o texto, continuando. Por que foi que Deus fez essa pergunta? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Quem era que estava clamando a Deus? A voz de quem? Quem estava? O sangue de Abel, teu irmão, clama a mim. É isso que o texto diz. O sangue. Olha só que diz mais uma vez. A voz do sangue de teu irmão clama a mim. Clama a mim. Eu faço uma pergunta. Sangue clama? Sangue fala? Sangue grita? Sangue tem consciência, razão? Irmão, uma coisa nós temos que entender. A Bíblia diz que nós não podemos comer sangue, porque a vida está no sangue. O sangue é vida. Então o sangue é símbolo de vida, certo? Lá diz que o sangue de Abel clamava. Abel foi o que foi morto por Caim, que era seu irmão. Só que em Apocalipse diz o que? As alma, vida, clamam, diz assim, e clamavam com grande voz. Veja só o que diz aqui, as almas, que se refere à vida. Esse texto, irmão, ele não é literal. Ele é um texto simbólico. Por quê? Se nós dissermos que esse texto é literal, ele vai contradizer o restante da Bíblia. Porque a Bíblia diz que os mortos não têm consciência. Quando ele morre, perde a consciência. Ele não tem um ser que vive independentemente do corpo. Isso é ensino pagão. E que a igreja ensina até hoje, pegando textos isolados bíblicos, lendo o texto erradamente e aplicando a esse pensamento. Quando o texto diz que as almas dessas pessoas clamavam debaixo do altar, e lembrando, há um ponto importante aqui, essas almas não estão no céu, estão na terra, porque o altar era na terra. E mais, não existia mais o altar de sacrifício, entende? Então aqui eles são representados como se tivessem sido sacrificados no altar, ou seja, foram sacrificados por Deus. Eles sacrificaram a sua vida a Deus. Aí por isso que diz que eles estavam debaixo do altar, porque o sangue que era derramado, que eram sacrificados os animais, eram derramados ali no santuário, era derramado ali no altar. Por isso que aqui diz que os mártires estavam no altar, que se refere à vida deles é o sangue que foi derramado abaixo do altar. Ou seja, eles foram martirizados como oferta a Deus ali. Por quê? Porque eles morreram em fidelidade às verdades da palavra de Deus. Então, eu até comentei aqui, o clamor do sangue, porque quem está clamando aqui é o sangue, ou a vida. O clamor do sangue se refere que o que se fez a eles é mantido em memória por Deus até a sua ressurreição na segunda vinda de Cristo. Eu coloquei aqui o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, que a Bíblia diz que os mortos só ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Então a nossa maior esperança é a vinda de Cristo, porque os mortos, quem morreu, só vai voltar a ter consciência quando Jesus voltar, porque ele vai ressuscitar. Os mortos irão ressuscitar. 1 Coríntios, no capítulo 15, aquele texto ele fala da ressurreição dos mortos, da transformação, da ressurreição
A Bíblia fala a respeito da ressurreição. Ele fala da ressurreição. Ressurreição. Cristo um dia voltará a ressuscitar. A Bíblia diz, tanto no Evangelho de João, capítulo 5, como no capítulo 11, que aqueles que estão na sepultura ouvirão a sua voz e sairão. Entende? Então, quando Cristo vir, aqueles que estão na sepultura, eles vão sair. Cristo vem da onde? Do céu. Se ele ainda vem ressuscitar, reflita comigo, se ele ainda vem ressuscitar os mortos para levar para o céu, significa que ninguém ainda foi para o céu. Entende? Então esse texto ele é um texto simbólico. Aqui a vida se refere ao sangue, o sangue se refere à vida. Assim como o sangue de de Abel, clamava a Deus. E tem um símbolo, então aqui está apenas se referindo que essas pessoas estão na memória de Deus. Deus não esqueceu delas e que no dia da ressurreição Deus irá ressuscitar a elas. Irá ressuscitar essas pessoas que morreram por causa de sua fidelidade ao próprio Cristo. Se refere simplesmente isso, que eles estão na memória de Deus. Não se refere que quando o ser humano morre, há uma alma independente do corpo, como alguns ensinam, meus queridos irmãos. Então, simplesmente esta é a verdade deste selo. Tem muitos textos que eu poderia citar, tem textos demais, irmão. Muitos textos, mas só esses dois textos aqui, ele já esclarece tudo. Também em Gênesis 2, verso 7, diz que o ser humano foi criado do pó da terra, e Deus pegou e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele passou a ser um ser vivo, ou alma vivente. Certo? Soprou. Então, pó da terra, sopro de vida. Deus pega o pó, faz o boneco, sopra e o homem passa a ser uma pessoa viva, um ser vivo. Quando o ser humano morre, o corpo que volta a ser pó e o fôlego, que é um sopro, é um vento, que não tem consciência, não pensa, não age, não projeta, não planeja nada. Entende? Ele só gera vida quando ele se une. Isso é o que nós temos que entender. Aqui, eu não estou ensinando aqui, a questão aqui não é ensinar se o ser humano tem uma alma ou não. A questão aqui é que esse texto, ele não se refere a isso. Esse texto, ele não está ensinando que o ser humano, quando morre, sai uma alma e que essas almas, elas têm consciência. Esse texto não está ensinando isso. Esse texto está ensinando, isso é o que nós temos, é o que tem que ficar claro. O texto está ensinando que essas pessoas estão na memória de Deus. Deus não esqueceu delas. E que no dia da ressurreição, Deus irá ressuscitar a elas. Elas estão clamando, assim como clamou o sangue de Abel. Abel tinha morrido, mas o seu sangue clamava. Significa o quê? Que Abel estava na memória de Deus. Deus se lembrava, sabia? Deus sabia. Então, Deus se lembrava. Está na memória de Deus. E que naquele dia, no último dia, Deus vai ressuscitá-lo. Deus não esqueceu, assim como não esqueceu dos mártires que foram mortos. Deus se lembra deles e um dia eles vão ressuscitar. Que nós possamos pegar... Irmãos, eu convido os irmãos mais uma vez para compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas, mais amigos, mais conhecidos, pessoas, para que elas também possam estudar junto conosco a palavra do nosso Deus. Já desejo uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não sei o horário que alguns irão assistir, mas que todos sejam abençoados com a bênção do nosso Deus.